A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 4, que está trazendo o título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023, e nesse quarto trimestre estamos estudando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E já passamos por 3 lições. Na lição de número 1, trazendo a introdução desse quarto trimestre, estudamos fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, fé para crer que Deus existe. E agora, no próximo domingo, no dia 22 de outubro de 2023, estaremos estudando a lição de número 4, que está trazendo o tema A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. O texto principal nos diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Resumo da lição: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. O texto bíblico está registrado em Isaías capítulo 44, versículo 24 e 25 e Romanos capítulo 11, versículo 33 a 35, que diz: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inexcusáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Amém. Introdução. É comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. Entretanto, veremos nessa lição que a ciência e a fé não são inimigas. A Igreja do Senhor, desde o seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber. Com o invento do alemão Gutenberg, várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando a palavra de Deus mais acessível ao povo, e isso é ciência. E no primeiro tópico, vamos estar estudando o tema o racionalismo e a fé cristã. No primeiro subtópico, racionalismo. No segundo subtópico, crer ou duvidar. No terceiro subtópico, aprender e produzir conhecimento. No segundo tópico, vamos estar estudando a ciência tem a sua importância. E no primeiro subtópico, buscando resposta. No segundo subtópico, as intenções corretas. No terceiro subtópico, o crente reconhece que a ciência tem a sua importância. No terceiro tópico, vamos estar estudando a ciência e a fé cristã. No primeiro subtópico, a mente humana. No segundo subtópico, cristianismo e ciência não são rivais. No terceiro subtópico, a universidade e o abandono da fé. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 4, que é o título da lição que estamos estudando, A Fé Cristã e o Conhecimento Científico, nos diz:
Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Isaías capítulo 44, versículo 24 e 25. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Introdução. E em muitos círculos de discurso, é comum ouvir que o avanço da ciência, especialmente as áreas ligadas à astronomia, geologia, biologia, etc., tem causado danos quase que irreversíveis para a reivindicação da Bíblia como palavra de Deus e regra de fé e prática, inerrante, inspirada e suficiente. Mas esse capítulo propõe-se mostrar a possibilidade de compreensões em que ciências e fé não são inimigas. É certo que os cientistas descobriram as leis da natureza. Há pessoas que falam sobre essas descobertas como se isso, de alguma maneira, expulsasse Deus do mundo e impedisse a sua ação no mundo, caso Deus existisse na visão deles. No entanto, para os cristãos, as leis são de Deus e ele é livre para passar por cima delas, caso queira. Porém, é mais do que isso. A Bíblia não nos ensina que Deus criou o mundo e depois o abandonou à sua própria sorte, mas, ao contrário, Deus criou o mundo e sustenta-o continuamente. Praticamente todos os conflitos aparentes entre ciência e teologia dão-se de fato entre os que alguns cientistas e alguns teólogos dizem. Isso significa, entretanto, que algumas teorias científicas estão efetivamente em conflito com os ensinamentos cristãos. Por exemplo, o conflito entre Gênesis e a ciência moderna sobre a idade do universo pode ser apenas aparente, devido provavelmente ao fato de que muitos do que se lê em Gênesis sobre o assunto talvez não esteja lá de fato, sendo, na verdade, fruto de opiniões subjetivas. Por outro lado, a teoria de que o ser humano evoluiu de criaturas não humanas é irreconciliável com o Gênesis. É possível que uma forma saudável de encarar as leis da natureza seja percebê-las como o modo normal de Deus atuar no mundo e, dessa forma, mantém a criação viva. Às vezes, por um motivo que escapa à razão humana, Deus faz a opção de agir de forma diferente do que é natural. E isso é o que chamamos de milagre, pois ultrapassa o natural sendo sobrenatural. Oculto a razão e os questionamentos à fé. Algumas definições iniciais são necessárias. Em termos simples, racionalismo significa julgar todos os acontecimentos da existência à luz da razão. Dessa forma, em tese, a razão descarta completamente o sobrenatural, restando apenas os fatos em si. O francês René Descartes foi o primeiro dos grandes filósofos racionalistas. Podemos acrescentar a essa discussão os filósofos Spinoza e Leibniz. Por meio dos estudos de Descartes, nasceram a dúvida e o racionalismo cartesiano. A primeira exclui da consideração filosófica séria tudo o que se possa ter dúvida. O segundo, teoricamente, dava ao filósofo
Achava que, além de abrir as portas para a realidade plena, dava ao filósofo o conhecimento do método moderno científico. As suas investigações davam livre acesso à dúvida, admitindo, inclusive, que tudo que houvesse na sua mente poderia ser sonhos e ilusões, assim como ele poderia ter certeza de que o mundo existe. Ele foi o criador da célebre frase: penso, logo existo. Ou seja, o mero fato de que ele estava tendo dúvidas e, portanto, pensando significava que ele existia. Seria a dúvida uma informação primária confiável? Deve-se dizer que também é questionável se é possível começar a investigação tendo a dúvida como informação primária. Por mais difícil que seja formular esse fato, todos nós temos consciência profunda de não estarmos sozinhos com nossas dúvidas. Vivemos num contexto e esse contexto é substituído por outras pessoas, outros objetos e por Deus. Em resumo, a filosofia cartesiana representa um falso começo. Com o tempo, tal filosofia tornou-se desacreditada, porém deixando bases para as argumentações posteriores. Ceticismo. Conforme Colin Brown, o racionalismo era a nova filosofia do século XVII e a filosofia ortodoxa do século XVIII. Embora houvesse questionamentos sobre os métodos e resultados do racionalismo, a procura por conceitos sobre a realidade que fosse diferente continuaram a ser racionais na sua base. Ao menos 4 desses pensadores devem ser levados em conta: os franceses Rousseau e Voltaire, além dos alemães Lessing e Kant. Cada um ao seu modo, todos eles buscaram conceitos iluministas para o conhecimento, para a conduta e a religião. Todos eles rejeitaram a religião tradicional baseada no teísmo. No período posterior à Reforma Protestante, boa parte dos europeus tinha o cristianismo como base das suas crenças. Nesse período, os debates religiosos em grande parte tratavam de disputas internas do cristianismo sobre o sentido de doutrinas essenciais e específicas da fé. No entanto, no século XII, houve a ascensão, No entanto, no século XVII, houve a ascensão do ceticismo religioso que desafiou a verdade da fé cristã. Alguns apologetas responderam às críticas racionalistas à doutrina cristã por meio de um ceticismo próprio em relação à confiabilidade da razão humana e propondo uma abordagem religiosa que enfatizava a fé como resposta do coração. Outros apologetas aceitavam o desafio racionalista e procuram respondê-lo, provando que o cristianismo era tão racional quanto as conclusões da ciência moderna. Esses dois enfoques são tipificados por Blaise Pascal no século XVII e por Joseph Butler no século XVIII. As limitações da ciência. Buscando resposta. Na verdade, de forma honesta, deve-se compreender que a ciência não consegue responder a questões de significado, aquelas que se preocupam com o porquê. As tentativas da ciência em responder sempre terminam no como. Já a Bíblia não se preocupa com o como, mas sim com o porquê. Um exemplo, a história de Caim e Abel está no texto com o objetivo de mostrar-nos as consequências do pecado, da desobediência e os seus efeitos sobre a família, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Ali encontramos a explicação de por que sofremos.
e não o como Caim casou-se e com quem. As genealogias estão colocadas para compreendermos as origens de por que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, de por que Jesus é filho de Adão e filho de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38. Não compreender essas questões acaba por levar as pessoas por caminhos que a própria Bíblia não está propondo. As limitações na formulação de valores. Muitos problemas que as pessoas carregam em relação à ciência e à Bíblia são frutos de não conseguirem compreender que a ciência também possui as suas limitações. Os métodos e os temas ou os termos de referência da ciência não permitem que ela investigue questões de valores e de significado, as questões que seriam tratadas pela moral e pela religião. Isso, porém, não implica que as questões de valores e significado não sejam pertinentes, nem indica que as verdades dessas áreas devem ser procuradas por outros meios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. Qual é o valor do ser humano? Um químico, por exemplo, pode analisar o corpo humano em termos de elementos químicos, mas para atribuir-lhe valor, estritamente pelos elementos químicos, teria que recorrer aos critérios externos. Um cientista social pode alegar que é errado assassinar porque causa uma desabilização social. Obviamente que condenamos o assassinato, mas alguém pode perguntar: por que é bom ter uma sociedade estável? A resposta a essa questão é baseada em questões morais e éticas sem nenhuma base científica a ser encontrada num tubo de ensaio ou sob a análise de um microscópio. A ciência e a fé cristã. Atribuição de significados. O fato de acreditar que a Bíblia tem um significado está ligado de forma muito íntima à nossa capacidade de raciocínio. Mas por que se deve confiar em nossa mente ou na mente de um cientista e suas conclusões, que são aceitas com tanta facilidade e declarados como conhecimento fidedignos? Será que existe alguma base científica para essa confiança? A resposta é simples: não há. O máximo que a ciência pode fazer é dizer como funciona o cérebro, a física e a química do que ocorre em nossas células cerebrais. No entanto, a ciência não pode dizer-nos qual o significado desses processos físicos e químicos em termos de razão e lógica. Um filho do cristianismo, a própria ciência não consegue explicar nem provar que a lógica é a razão, fundamentais para toda a atividade científica sejam fidedignas. Nesse caso, os cientistas precisam assumir que elas têm valor. Mas qual a base? Em termos históricos, podemos saber a resposta. Os fundadores da ciência moderna baseavam-se inteiramente em conceitos cristãos para acreditar na razão e na sua capacidade de entender a natureza. Essa compreensão pode ser estranha hoje, quando muitas pessoas advogam a ideia de que o cristianismo e a ciência são rivais. No entanto, ao longo dos últimos anos, historiadores e filósofos da ciência vêm tornando cada vez mais claro que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. A investigação da ciência só encontrou o solo fértil depois que a fé num Criador pessoal, racional, realmente impregnou toda a cultura a partir dos séculos da Idade Média Alta. A partir do século da Idade Média Alta. Esta foi a fé que forneceu uma dose suficiente de crédito na racionalidade do universo, confiança no processo e valorização do método qualitativo. Todos eles ingredientes indispensáveis da investigação científica. A Bíblia ensina que o mundo foi criado por Deus a partir do nada, por um ato de livre vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3.
A cada instante, o mundo depende de Deus e para continuar existindo. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Uma vez que Deus agiu de forma livre, podemos adivinhar o que ele fez. A única forma que temos para fazermos descobertas sobre a criação e entendê-la é o estudo pelo método da observação e da experiência. A Bíblia declara-nos que Deus é um criador pessoal, racional e digno de confiança. Assim podemos esperar que a sua criação seja ordenada e racional. Textos como Gênesis capítulo 1 e capítulo 8, versículo 22, dão-nos a base que sustenta essa conclusão. Foi justamente sobre esse fundamento que os primeiros cientistas desenvolveram o conceito de leis naturais e começaram a procurá-las. Catharine Calhoun, ou Calhoun, professora na Universidade do Texas, formada em Física e Astronomia, PhD em Ciência Atmosférica e Evangélica, em um texto enviado à revista popular Science, disse o seguinte: eu sou uma cientista, eu tenho uma licenciatura em Física e um doutorado em Ciência Atmosférica. Eu estudo as mudanças climáticas. O meu trabalho baseia-se em evidências científicas, observações, princípios físicos, experiências e modelo. Eu também sou cristã. Eu acredito que o universo existe por causa de alguém maior do que nós, que, como a Bíblia nos diz, o fez começar. Vejo a ciência e a fé como dois lados da mesma moeda. Cada um deles nos fornece algo que não se pode obter a partir de outro. E quando discordam, geralmente é porque estamos interpretando um ou o outro de maneira restrita demais. A fé não impede o raciocínio e nem nos torna ignorantes aos acontecimentos à nossa volta, mas, ao contrário, coloca-nos diante dos verdadeiros questionamentos e sobre a base que um Deus pessoal e onipotente criou o universo, de forma que há uma estrutura, um desígnio inteligente na criação. Conclusão. Em relação à ciência, deve-se mostrar uma atitude equilibrada. Não se pode endossá-la criticamente e nem a rejeitar pelo excesso de críticas. O cristianismo é coerente com os fatos científicos, porém, a preocupação é necessária. Lewis expressa com clareza essa posição. A ciência muda o tempo todo e temos de nos manter atualizados com ela. Pelo mesmo motivo, temos de ser cautelosos e evitar de nos agarrar a qualquer teoria científica que no momento parece estar a nosso favor. Norman Geisler, por exemplo, usa de cautela quando trata de questões científicas e a fé, especialmente em relação às evidências científicas a favor de desígnio. Uma vez que a ciência é limitada e progressiva, não devemos esperar uma concordância total em todos os detalhes com a exposição bíblica. Contudo, o grau de concordância atual é extraordinário. Encerramos esse capítulo considerando a relação entre a perspectiva cristã e a perspectiva científica do mundo. Uma forma simples de tratar essas questões é dizer que são visões completamente complementares da realidade. Precisamos das duas para completar nossa compreensão da realidade, pois precisamos de respostas para o como e também para o porquê. E o como e o porquê não precisam ser excludentes, mas com o olhar correto podemos ser complementares na compreensão da realidade. Um exemplo atualmente, os físicos falam de flutuações no vácuo quântico, que de alguma forma
transformou-se numa bola de neve, resultando num Big Bang, que formou o universo como o conhecemos. Para os cristãos, caso algum dia essa teoria seja comprovada, não irá contradizer a Escritura, pois seria apenas uma forma que Deus utilizou, sendo Ele Senhor de todas as coisas, para criar o universo como o conhecemos. Embora em nossos dias uma minoria de cientistas entenda ou aceite a estrutura cristã para aquilo que faz, deve-se buscar compreender as origens, e o fato é que, no início, a pesquisa científica encontrou o seu propósito e significado fora de si mesma, na teologia cristã. Concluo esse capítulo com esse desafio a você, jovem cristão. Precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades e das empresas privadas. Estude, dedique-se e assuma seu lugar nesse mundo, mas nunca se esqueça de que o fim último da vida é amar a Deus e servi-lo acima de todas as coisas. Aplicação prática. A relação entre ciência e fé. Essa relação tem sido objeto de debate ao longo da história, levantando questões sobre como conciliar duas áreas distintas de conhecimento. Enquanto a ciência busca compreender o funcionamento do mundo natural por meio da observação e experimentação, a fé baseia-se em crenças e convicções religiosas. No entanto, é possível encontrar uma perspectiva cristã que permita uma convivência harmoniosa entre ciência e fé, sem que uma seja subserviente à outra. Primeiramente, é importante reconhecer que a ciência e a fé possuem diferentes domínios de atuação. A ciência investiga os aspectos empíricos e naturais do mundo, enquanto a fé abrange o âmbito espiritual e metafísico. Ambas têm as suas próprias metodologia e objetivos, e é fundamental respeitar e valorizar as contribuições de cada uma. Uma das objeções comum à fé em relação à ciência é a ideia de que a fé implica uma negação dos avanços científicos. No entanto, a fé cristã não necessariamente contradiz os princípios científicos estabelecidos. Muitos cientistas renomados têm sido pessoas de fé e encontraram harmonia entre as suas convicções religiosas e as suas descobertas científicas. A ciência pode ajudar a compreender a complexidade e a ordem do universo, revelando as maravilhas da criação de Deus. Por meio da ciência, podemos estudar a física, a biologia, a astronomia e muitas outras disciplinas, aprofundando nossas compreensões da criação divina. Esses avanços científicos não precisam ameaçar a fé, mas podem fortalecê-la ao revelar a grandeza e a sofisticação do projeto divino. Por outro lado, a fé cristã também oferece uma perspectiva valiosa para a ciência. A fé lembra-nos de que há aspectos da realidade que vão além do que pode ser medido e observado empiricamente. A existência do amor, da moralidade e da consciência humana é um exemplo de dimensões que a ciência não pode explicar completamente. A fé em Deus pode fornecer um quadro de referência para compreender essas questões e dar um sentido mais profundo à busca científica. A convivência saudável entre ciência e fé requer uma abordagem de diálogo e respeito mútuo. É fundamental reconhecer que há limitações. As teorias científicas mudam com os avanços das pesquisas. O fato é que a ciência não tem como objetivo provar ou refutar a existência de Deus, assim como a fé não busca substituir o método científico na busca pelo conhecimento empírico.
A fé cristã oferece uma base sólida para o desenvolvimento da ciência, incentivando a busca por conhecimento e a exploração do mundo natural. Ao mesmo tempo, a ciência pode iluminar e enriquecer nossa compreensão da criação de Deus. A fé não precisa ser subserviente à ciência, mas pode fornecer uma lente através da qual interpretamos e apreciamos os resultados científicos. Pensadores que se opõem à fé e pensadores que buscam a boa convivência. Existem diversos pensadores na ciência que têm posições distintas em relação à fé. É importante ressaltar que nem todos os cientistas opõem-se à fé religiosa, e muitos encontram maneiras de conciliar as suas crenças religiosas com a sua prática científica. Abaixo apresento alguns exemplos de pensadores que se opõem à fé e outros que defendem uma convivência entre ciência e religião. Primeiro, pensadores que se opõem à fé. Richard Dawkins, biólogo evolucionista e autor de O Gênero Egoísta e Deus, um Delírio. Dawkins é conhecido pelo seu ateísmo militante e críticas à religião. Sam Harris, neurocientista e autor de Carta a uma Nação Cristã e o Fim da Fé. Harris defende o ateísmo e critica as crenças religiosas como irracionais e prejudiciais. Lawrence Krauss, físico teórico e autor de Um Universo Vindo do Nada. Krauss é conhecido pela sua defesa do naturalismo e a sua visão de que a ciência pode explicar a origem do universo sem a necessidade de Deus. Segundo, pensadores que defendem uma convivência entre ciência e fé. Francis Collins, geneticista e diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Collins é um cristão evangélico e defensor da harmonia entre ciência e fé, argumentando que ambas buscam a verdade, só que em diferentes domínios. Alistair McGrath, teólogo e cientista britânico, autor de Uma Breve História da Ciência e da Religião. McGrath argumenta que a ciência e a religião abordam diferentes aspectos da realidade e são complementares, oferecendo perspectivas distintas sobre o mundo. John Polkinghorne foi físico teórico e teólogo anglicano, autor de Explorando a Realidade Física e Espiritual. Polkinghorne defende uma visão de diálogo e interação entre ciência e fé, enfatizando a importância da honestidade intelectual em ambas as áreas. John Lennox é um renomado matemático e professor emérito de matemática na Universidade de Oxford. Lennox também é um apologista cristão e defensor da compatibilidade entre ciência e fé. Escreveu vários livros abordando temas relacionados à ciência, filosofia e religião, nos quais explora questões como o propósito do universo, a existência de Deus e o relacionamento entre fé e razão. Lennox é conhecido pelo seu estilo de debate e pela sua defesa da fé cristã em diálogos com cientistas ateus e céticos. Ele procura demonstrar que a fé e a ciência não são necessariamente opostas, mas podem coexistir e completar-se. É importante destacar que essa lista não é exaustiva e que existem muitos outros pensadores que se enquadram nessa categoria. Cada um desses pensadores tem as suas próprias perspectivas e argumentos em relação à ciência e à fé, sendo necessário
um estudo mais aprofundado para compreender completamente as suas posições e contribuições. Conclusão. Em conclusão, a perspectiva cristã sobre a relação entre ciência e fé busca uma convivência harmoniosa entre essas duas áreas de conhecimento. Reconhece-se que ciência e fé têm domínios diferentes, mas podem completar-se e enriquecer naturalmente. Ao evitar a subserviência da fé e a ciência, é possível encontrar uma abordagem equilibrada que valorize as contribuições de ambas, permitindo-nos apreciar a complexidade do mundo natural enquanto buscamos compreender o propósito divino por trás de toda a criação. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: embora em nossos dias alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele procede todo o conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique e assuma seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, Lições Bíblicas Jovem, que trouxe o título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das Lições Bíblicas Jovens, lições 4º trimestre, que vai estar trazendo o título na lição de número 5, Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.